Estamos de volta com mais um episódio do Conexão Mind e no episódio de hoje eu vou trazer uma pessoa aqui muito especial. Para você que está conectado conosco no Conexão Mind, essa pessoa, mais conhecida como Caru Cunha, ela é arquiteta formada pela Unesp e, galera, ela tem uma especialização em neuroarquitetura e espacialidade arquitetônica pela Universidade de Harvard. E não é só isso não, galera. Ela tem mais de 20 anos de carreira e, além desse mais de 20 anos de carreira, participou de vários eventos, principalmente como a edição de Casa Cor em São Paulo e Ribeirão Preto. E mais uma centena de clientes satisfeitos com o seu trabalho. Vou receber com vocês aqui hoje Caru Cunha. Seja muito bem-vinda ao Conexão Mind Podcast. Obrigado, William. É um prazer estar aqui e vamos falar de muita coisa boa. Muita coisa boa, né, Caru? E é muito legal você trazer um tema que é um tema super em alta, só que eu percebo a galera ainda não se antenou para essa plugada, né, que é essa neuroarquitetura e espacialidade arquitetônica. Mas, Caru, pera só um pouquinho, que antes de você começar a falar desses conteúdos, conta pra gente um pouquinho da Caru, de onde vem a Caru e como que você veio parar nesse mundo da arquitetura. Isso tem muitos anos, né? E sempre foi um sonho para mim trabalhar com isso. Por quê? Desde pequena, eu tinha uma familiaridade muito grande com os espaços. Eu explorava muito os espaços. Legal. Então, quando eu entrava num espaço construído novo, eu estava sempre observando. Sempre fui muito observadora. Eu olhava a altura do teto, eu olhava as cores, eu olhava os tijolinhos. Isso foi me direcionando dentro dessa área. Então, quando eu resolvi fazer arquitetura, já era algo muito decidido. Eu sabia que eu não ia voltar atrás. Que bacana, Caru. E me conta mais, porque essa questão da espacialidade, a gente tem hoje protocolos que dá para se aplicar em crianças para entender a questão de dons e talentos. Você chegou a passar por alguma coisa assim depois ou não? Você falou, cara, isso eu já sinto em mim e é por aqui que eu vou? Era muito intuitivo. Eu já sabia. Eu tinha certeza, porque era algo assim muito intrínseco dentro de mim, desde as questões das brincadeiras. Eu pegava, às vezes, folha de jornal que tinha as plantas dos lançamentos das construtoras. Eu lembro direitinho. Chegava domingo, eu achava o máximo, porque vinha ele maior, né? De página inteira. Entendi. Então, ali eu já pegava os bonequinhos, já fazia bonequinho de papel. E sempre voltado com essa questão emocional. Tipo, eu não tinha um bonequinho. Eu tinha vários, era família, sabe? Então, eu transitava, eu estudava a circulação do apartamento, quem que ia dormir em cada quarto. Então, isso tudo sempre fez parte da minha vida. Que legal, Caru. E me conta uma coisa, nessa época aí, aproximadamente, qual era a sua idade? Porque tem toda uma construção ali do 0 ao 7, nas referências que a gente pega, do 7 ao 14. Como é que você consegue ver hoje as referências que você já veio buscando ali? Eu acho que isso aconteceu dos 7 aos 14. Que legal, que legal. Dos 7 aos 14. E me conta mais, você morava em São Paulo, morava em Minas, me conta um pouquinho mais aí da sua história. Essa época, exatamente aos 7 anos, eu saí de uma cidade muito grande, que era Campinas, minha cidade de nascimento, onde eu morava num condomínio de prédios, então era uma estrutura espacial muito grande, né? E fui para uma cidadezinha muito pequena, no interior de São Paulo, chamada Batatais. Ó, que legal. E ali eu senti o gostinho da liberdade. Por quê? Eu saí de uma cidade grande, onde só se locomovia através de carro, de ônibus, né? E passei a me locomover dentro de uma cidade pequena, de bicicleta, a pé. Que legal, cara. Dos 7 aos 14, foi quando eu tive essa sensação de liberdade e quando eu pude explorar realmente esse mundo externo, né? E aí, desde dessa época, eu observava a cidade, eu observava as casas. Lá é uma cidade muito antiga, né? Tem mais de 350 anos. Então, tinham construções antigas, né? No estilo mais neoclássico, aquela coisa bem barroca mesmo. Sim, sim. E aquilo eu já observava. Desde muito nova, eu sempre fui muito observadora. Legal, Caru. Então, dá para perceber que a sua primeira infância, as referências foram muito ótimas. Agora, uma coisa... Teve, de repente, dentro do teu seio familiar ali, alguma outra referência também voltada para isso ou não? Você fala, não, William, eu nessa minha parte, fui eu que descobri isso mesmo. Como é que foi isso, Caru? Não teve nenhuma influência, porque na minha família não tinha ninguém voltada para essa área, nem da construção civil, ninguém. E realmente foi uma escolha própria, uma escolha solo, né? Era eu comigo mesma. Que bacana. E me conta uma coisa, na arte... das ciências,
das artes que a gente tinha antigamente. Você detectou que ali realmente, putz, eu tenho um talento e até a tia falava, é por aqui que eu vou ou não? Como é que foi nessa virada? Você acredita que não? Ah. Nunca fui boa desenhista. Eu nunca fui muito ligada a essa coisa das artes, né? Eu tinha, assim, gostava de trabalhos manuais, né? Eu tinha uma tia que era costureira, então me ajudava a fazer roupinha de boneca. Então, assim, eu tinha um dom, né, para essa questão mais manual, mas ninguém me direcionou e depois eu não precisei, assim, fazer nenhum curso de aptidão, nada disso, para descobrir o que eu queria. Eu já tinha certeza. Que massa. Então, o passo depois desse aí para a Unesp foi tranquilo? Como é que foi essa jornada aí? Porque você, de repente, foi ali entendendo, você falou, olha, aqui não me falaram nada e eu fui uma carreira solo. Como é que foi? Porque tem muito aquela questão de quando você vai... Antigamente era terceiro colegial, aquela coisa, né? Qual a faculdade que você vai fazer? Eu sei, então, aí é que tá. Eu acho que isso vai muito do âmbito familiar, legal, né? Eu sempre tive pais que me incentivaram a fazer boas escolhas, principalmente em relação à faculdade. Perfeito. Então, meu pai sempre incentivou meus irmãos, a estudar, né, para ter a possibilidade de fazer uma faculdade pública, né, era a primeira opção nossa. Perfeito. Então, nós buscamos isso. Eu sempre fui boa aluna, sempre fui estudiosa, nunca fora da curva, não, mas assim, eu sempre fiz parte dos melhores da escola, vamos falar assim, né, com notas boas. E quando veio a Unesp, não foi nenhuma surpresa. Na verdade, eu queria ir para São Paulo, né, eu queria fazer USP, mas aí só tinha, né, o que eu queria era São Paulo, e aí meu pai achou melhor não ficar numa cidade tão grande, né, tão longe de casa, e a gente acabou optando pela Unesp, que foi em Bauru. Que legal. E aí, Carol, me conta uma coisa. Depois que quando a gente entra para uma parte técnica, a gente tem aqueles primeiros passos, até para o primeiro ano, segundo ano. Quando que você falou, estou no paraíso e é por aqui? Porque ali também vai nossas referências de estágio. Olha, tem o pessoal do perfil. Como é que foi acontecendo? Porque na faculdade é que realmente a gente define para onde vai ser, né? Porque depois saiu dali não tem mais como voltar, né? Infelizmente, eu acho que o curso integral de arquitetura, ele te limita nessa questão da experiência prática, né? Interessante isso eu acho que é uma questão que deveria ser mais abordada. Por quê? Na faculdade, a gente tem a questão técnica. Por exemplo, a gente não tem o contato com o cliente. A gente não tem essa experiência prática que depois pega a gente, né? O empreendedorismo. Exatamente. Né? Como eu vou empreender Outra agora? coisa que não é ensinada. Então, entendi. Nesse ponto, eu senti muito, porque eu vim de uma faculdade de período integral e numa cidade que não seria a cidade que eu estaria morando posteriormente. E quando eu voltei para Ribeirão Preto, que era a cidade que eu gostaria de trabalhar, enfim, que eu tinha escolhido, eu senti dificuldade, né, em estar me colocando no mercado de trabalho, de conseguir bons estágios. Então, assim, foi um período de muita persistência, persistência mesmo, porque se a gente for pensar nas dificuldades, você fica estagnada, né? Então, eu busquei fazer o que eu gostava, e dentro da área. Eu lembro muito que, quando eu me formei, eu trabalhei no escritório de arquitetura que prestava serviço para bancos. Olha, né? Que interessante. Então, era muito corporativo. Obras gigantes, né? Obras muito grandes, né? E no Brasil todo. Então, isso me deu muita experiência. Foi muito bom para mim. Trabalhei um pouco com interiores também, mas não era algo que era minha paixão, né? Minha paixão sempre foi construção. Entendeu? Eu gosto de entrar na obra, eu gosto de sentir o cheiro de cimento. Isso é minha paixão, de estar ali, sabe? Vendo o que você projetou, o que você idealizou, sendo construído, né? Criando forma. Para mim, é o que me ganha. E é legal para você de casa, a gente tá aqui conversando nesse bate-papo, a gente vê quando a pessoa realmente vibra, né? Ela tá nessa frequência, o olhar da pessoa, o quanto que o olhar da pessoa vibra quando a pessoa fala. E é muito bom, Carol, receber pessoas assim, porque o nosso Conexão Mind é isso, é trazer pessoas que no seu nicho, no seu mercado, tá trazendo a diferença, está sendo a diferença, só que as pessoas muitas vezes, Carol, olha só o seu palco, né?
não vê como foi toda aquela construção daqueles bastidores, daquele momento. E agora eu quero que você traga pra galera, Carol, qual foi, de repente, aquele momento que, de repente, no meio da faculdade, você fala, cara, será que ainda vou ou não vou? Porque dá essa questão, não dá? E a gente é muito novo, né? Quando que foi esse impasse pra você ali, antes de você explodir como Carol Cunha aí? Eu sempre pensei, não no ritmo, mas eu sempre tive o foco olhando para frente, né? Então, nesses quase 25 anos de profissão, o meu lema sempre foi, eu não vou desistir. Uau! Então, teve Legal. momentos que eu andei mais rápido e teve momentos que eu andei mais devagar. Quando que eu andei mais devagar? Na minha maternidade. Eu tive 2 filhos, né? Legal. E eu sou mãe e fui mãe muito presente. Perfeito. Entendeu? Os meus filhos tiveram mãe, tem, né? Então, eu abri mão de algumas questões, né? De andar mais devagar, mas nunca fiquei longe da arquitetura. Perfeito. Nunca me afastei da arquitetura. Então, nos momentos que eu tinha, eu priorizava me especializar, entendeu? Esse curso de Harvard, ele veio nesse momento, entendeu? Sim, então, sim. eu estava sempre buscando me especializar, sempre investigando materiais novos, arquitetura nova, quem que estava no mercado. Eu sempre fui muito curiosa nesse sentido. Perfeito. E nunca parei. Então, assim, pode ser que esteja num ritmo mais lento ou no mais acelerado, como o ano passado, que teve todas as mostras de decoração, foi um ritmo muito acelerado. Frenético, né? Frenético, mas sempre em frente, nunca desistindo. Perfeito. E eu acredito que eu vou trabalhar muitos anos ainda. Com certeza. Ainda mais trazendo toda essa verdade, porque acho que muito dos princípios e valores, né? Porque não adianta... Eu acredito muito assim, Carol, se a gente tenta segurar uma máscara durante muito tempo, não é possível segurá-la. Não é possível. Não. E, Carol, então a gente entendeu que tiveram desafios ali, agora vamos pegar na tua carreira. Porque a gente vê que... Eu acredito que filho não seja um desafio, seja um momentum, né? Sim. É um momentum Sim. que te experimenta, que é para te diplomar, e aí você teve mais um, e aí vem toda a carreira. Dentro de tudo isso, o que você acha que foi o maior desafio na carreira? Maior desafio na carreira, eu acredito que seja toda essa estratégia, né? Em que momento andar mais depressa, em que momento pisar no freio, né? Que momento você tem que parar para aprender, que eu acho importantíssimo, entendeu? A gente nunca deixa de aprender. Contínua, Kaizen, né? Não, e a arquitetura, por exemplo, que eu conheci na faculdade, ela é muito diferente do que é praticada hoje. Não em termos conceituais, Sim, né? Mas sim. em termos estratégicos, né? Nós temos um comércio, né? Uma dinâmica de comércio muito complexa hoje, né? Perfeito. Então, isso tudo, quem está no mercado de trabalho tem que estar muito atento e tem que acompanhar, tem que saber como é que é, né? Ter esse jogo de cintura para continuar trabalhando, né? E uma coisa que me lembrou aqui, que me motiva muito. Eu acho que nós, assim, as pessoas que vieram de um curso público, muitas vezes, têm quase que uma obrigação de devolver isso, de alguma forma. E aí, olha que interessante, já está trabalhando na parte comportamental, pessoal. Já vai, quem gosta de anotar, ela já começou a entrar no conteúdo programático aí. Se liga aí. Eu pelo menos tenho isso comigo, né? Porque querendo ou não, eu fui subsidiada por alguém, né? Alguém pagou minhas contas ali da faculdade, né? E prestar um bom serviço para a sociedade, eu acho que é uma obrigação. E eu tenho isso comigo, sabe? Principalmente quando você pensa em qualidade, quando você pensa em honestidade, em respeito pelo próximo. Isso é muito importante. E é você tentar se colocar no lugar do outro, né? Porque Exatamente. a gente se colocar no lugar do outro é algo que Exatamente. é muito complexo, mas é realmente essa empatia, né, Carol? De você falar, poxa, mas será que a pessoa gostaria que eu estivesse fazendo se fosse ao contrário, né? E isso na arquitetura... E agora é o seguinte, a gente começa a ver então que o barco da arquitetura, você já foi surfando umas novas ondas. Claro, todo esse background que você traz dessas grandes empresas. Traz pra gente então, Carol, porque ainda nós já vamos entrar agora nessa parte da neuroarquitetura. Desse background corporativo. O que você traz ali? Porque quando a gente fala corporativo, você vê que você até respirou fundo. Porque eu entendo perfeitamente quando a gente vai lidar, tem CEO, CFO, não sei o quê, N situações, e aí de repente você tem que desconstruir. O que te trouxe mais musculatura nesse background corporativo que não te fez desistir? É exatamente esse conhecimento estratégico,
né? A arquitetura, ela é muito manual, quase artesanal, se você for pensar, entendeu? Então, todo o processo de um projeto arquitetônico, ele é muito artesanal. Só que não é possível, hoje, principalmente no Brasil, você viver desse artesanato, né? Que legal. Então, que se legal. você não agregar, né, toda essa estratégia que a gente né, tem colocado de dinâmica de tempo, dinâmica de estrutura do próprio escritório, né? Quem faz o quê, não é possível. Né? Então, precisa desse foco, precisa dessa estratégia. Que legal. E é bacana, pessoal, a gente está aqui conversando, né, e vendo que você trouxe no começo da narrativa, né, aquele desafio que lá na universidade te ensinaram toda a parte técnica. Exatamente. E você traz aqui, em várias repetições na narrativa que você traz, sobre gestão. Que lá atrás, quando você olha, eu estou aqui no ritmo acelerado, estou no auge, mas espera aí, agora vem alguém que precisa de mim. Nós vamos lá na hierarquia, clareza de papéis. Opa, então agora eu preciso dedicar papel mãe. Então ali você vê que você ali já começou a desenvolver toda uma gestão, porque ali você teve que gerir tua carreira, gerir você ali como papel de esposa e gerir o teu papel como mãe. Então, gestão, algo que você teve que aprender na marra, então, na né? Na marra. Mas hoje, assim, eu tenho uma gratidão enorme porque eu realmente tive pessoas muito boas do meu lado. E é assim que a gente cresce, com pessoas boas, né? Porque se você não tem uma ajuda, é o que a gente estava falando dos braços, entendeu? Sim. Não é possível. Então, tem que ter esses braços e eu sou muito grata a todas as pessoas assim que me acompanharam, que me acompanham até hoje, porque tudo que eu realizo, entendeu? Quando tem um projeto concretizado e uma família ali morando e feliz, tem muita gente atrás. Né? Tem muita gente por trás desse trabalho. Que legal. Caru, olhando aqui para tudo isso aqui, o que te faz então, e agora é mais um flow, né? É mais um flow. O que te faz então permanecer na arquitetura? Porque você viu que aquela arquitetura antiga já não serve mais e que daqui para frente é uma nova construção. Entendendo os desafios. O que te mantém ainda nessa área? Eu acho que é essa paixão pelo ser humano em si, pela rotina, pela dinâmica das emoções, a dinâmica da própria fisiologia do ser humano, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala de neuroarquitetura, a gente fala muito dessas questões fisiológicas e emocionais. Perfeito, e você conseguir trabalhar isso, por exemplo, hoje quando eu chego para um cliente e pergunto, você tem insônia? Né? E às vezes a pessoa fala assim, tenho. Como você descobriu? Não, porque assim, eu consigo... Aí as questões vêm, o que te atrapalha? É a luz, é o barulho, entendeu? O que é? Né? Vamos trabalhar isso. Né? Vamos trabalhar, vamos deixar o seu quarto mais escuro, ou não, é o barulho, vamos usar uma janela, né, anti-ruído. Então, assim, nós temos muito subterfúgio para conseguir transformar um espaço num lugar adequado para o ser humano viver dentro do conceito dele do que é felicidade. Né? Então, isso tudo... Eu sou apaixonada por isso, porque você saber que você pode fazer a diferença na vida do outro é muito bom. Interessante que você trazendo isso para poder a galera lá de casa entender. O que a Caru faz, galera, é fazer você voltar para si num ambiente que você sente totalmente agradável, né, Caru? E agora a gente começa a entrar, então vamos deixar um pouco aquela arquitetura que o pessoal de casa já conhece de lado, que agora você já começou a trazer elementos da neuroarquitetura e também dessa questão da espacialidade arquitetônica, né? Então conta pra galera como é que foi essa experiência desse seu curso em Harvard e o que fez assim, puf, minha mente explodiu e agora tem que levar isso para os meus. É só um adendo. O curso em Harvard ele foi voltado mais para essa espacialidade. Perfeito. A neuroarquitetura eu fiz no Brasil. Você já trazia essa expertise e sim, adicionou sim. a espacialidade arquitetônica. Então foram 2 cursos diferentes, só para pontuar. Perfeito. A neuroarquitetura hoje, por que ela é muito latente, né? Mas talvez sempre os bons profissionais usaram isso intuitivamente. Né? Por quê? Porque associou a neurociência com a arte de projetar. Então, você estudar essas questões fisiológicas, as questões emocionais dentro dos espaços, você consegue formar uma coalizão de acertos. Né? Porque você não trabalha só espaço na questão técnica, você trabalha também o usuário disso.
né? Então, coloca em pauta, coloca em destaque o ser humano. E isso é muito interessante, porque você consegue, igual, né, a gente já tem falado, transformar vidas muitas vezes. E isso não só no âmbito residencial, mas também no comercial. Quando eu vejo, né, pessoas falando que mudou a dinâmica da rotina dos funcionários, hoje a gente vê muito ambientes corporativos com área de descanso, né, que eles falam... área de descompressão, né? A questão da biofilia, que é trazido para dentro dos espaços também. Depois eu quero que você pegue um pouquinho, que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu quero que você traga isso para a galera. E isso tudo foi trazendo qualidade. Mas o mais importante que eu acho são as suas sensações dentro desses lugares. Essas questões emocionais, que muitas vezes são questões ancestrais também. Que legal, né? Porque existe estudos que comprovam que nós carregamos, né, uma memória genética de até 3 gerações. Isso tudo é importante. E ao longo desses anos, dentro do escritório, a gente percebe muito isso. Tem muitos casos. O campo morfogenético não mente, né? Se a gente for olhar por esse lado, o campo morfogenético ele é fantástico, porque não adianta você falar, pera, deixa eu olhar um pouquinho para os seus. É impressionante isso, né? E é um trabalho também, cara, vamos olhar então para essa questão sistêmico, né? Vamos entrar por esse ponto. Então, já emenda aí para a galera poder entender como que você, de repente, olha e já consegue conectar a família ao que está acontecendo. Isso... É o que eu falo, né? É uma construção, porque a gente tem feito isso há muitos anos. Então, essa questão de observar o ser humano, ela é muito importante. E saber fazer a leitura, né? Porque nem sempre a pessoa ela é expansiva, né? Às vezes é uma pessoa mais tímida, mais retraída, que ela não vai conseguir verbalizar aquilo que ela tem, né, dentro dela. Mas isso a gente consegue atingir... principalmente nas conversas de como foi, muitas vezes, a infância, entendeu? A questão dos irmãos, como é que era a casa. Porque as pessoas, elas chegam com desejos, muitas vezes, para nós, meio fora do contexto. Eu quero um quarto com carpete. Mas a gente mora num lugar extremamente quente, né? Complicado isso. Como e na hora que você busca conexão, uma conexão afetiva... Sempre está lá atrás. Que essa conexão afetiva me lembra quando eu deitava naquele carpete, quando eu brincava com aquela coisa. É isso. Sempre tem uma ligação. Que interessante, Carol. E depois que a gente estuda isso... a gente fica doido, né? Quer ver tudo você quer conectar. Conecta. E aí a gente acaba fazendo isso com quem? Com nós mesmos. Com nós mesmos. Com certeza. E aí acho que é um retorno ao ser, né? É um retorno ao íntimo. Fala, poxa, por que eu devo usar meu cabelo assim, se de repente a moda quer, mas eu curto assado? Por que de repente... E aí é muito a questão conceitual, né, Carol? Como é que você organiza tudo isso se de repente chega um casal, um falando banana, outro falando ameixa... Conta pra gente, porque o pessoal de casa está curioso, porque acho que a maioria das discórdias que há sobre casal são somente sobre pontos de vista, né? Não quer dizer que um é melhor ou pior, são pontos de vista comportamentais. Para o pessoal de casa entender quando chega um casal desse assim, como que você consegue resolver? Então, aí esse curso de Harvard sobre espacialidade, eu acho que foi o marco que eu realmente abri a mente para entender o que é o belo. O que é bonito? Uau! E aí já entra na psicologia positiva, né? O bom, o belo, hedonista, anaidonista. Mas é um conceito um pouco efêmero, né? Sim, porque o belo para mim pode não ser para você. Perfeito. E nesse curso eu entendi que existe um belo universal. E esse belo universal, ele vem dessa construção. Entendeu? Ele vem dessa construção. Então, hoje, quando a gente trabalha dentro de tudo, né, de todas essas questões, um conceito, a gente chega no conceito que é o ideal para aquela pessoa. Né? Então, não é, ela é minimalista, ou ela é neoclássica, ou ela é moderna. Não, ela é aquilo que faz sentido para ela, né? Dentro de uma harmonia. Entendeu? Então, hoje, eu acho que o belo ele está ligado a uma questão harmônica, né? Porque o belo não pode não ser para mim, né? O que é bonito para mim não pode ser para você. Buscando historicamente os modelos dionisíacos, né? E apolínicos, né? Que uma desconstrução do belo, do bom, belo, verdadeiro e justo, né? É bem isso.
Que caramba, que legal. Agora me conta uma coisa, Caru. Dentro desse novo modelo, né, dessa espacialidade arquitetônica e dentro de toda essa neuroarquitetura, tem referências assim que você fala, ó, tem referências nacionais, tem referências... Porque, de repente, o pessoal de casa quer começar a pesquisar. Quais são algumas referências, talvez nacionais ou internacionais, que você possa indicar? Olha, começa por aqui, leia tal livro. Porque é um assunto, para nós que não somos da área, é novo. Mas você já vem trazendo isso há muito tempo, né? Hoje, né, você digita lá no chat Senhor GPT, Google. né, no chat GPT também te sai, né, Tem como vários, diz, muita coisa. Eu acho que não tem uma literatura que aborde esse tema de uma forma muito ampla, Sim, né? São vários, né? Mas tem muitos. Agora, de cabeça, eu não lembro um para indicar. Entendi. Mas depois, então, você de casa, nós vamos colocar na descrição algumas indicações aí para você que já queira, né? Porque é bem bacana. Eu até comentei contigo que eu tinha feito uma breve leitura de Arquitetura no Divã, né? Isso mesmo. Que ali já é tem umas pinceladazinhas, né, sobre isso, aquele livrinho da capa laranja, né? Curtinho, não tem muito como errar. fácil Uma ler. carioca, você falou, inclusive, foi, né? a escritora é carioca. Então, mas eu achei bem legal. E toda essa questão... Agora, uma pergunta. Você também teve que mergulhar um pouco no autoconhecimento, né, Caru? Porque para você se conectar com o outro, você tem que tentar vibrar como o outro, pensar como o outro. Como é que foi essa jornada do seu autoconhecimento conectado com essa sua profissão? Sempre, né? Sempre. A gente está falando aqui das artimanhas que eu uso para ler o outro, mas se eu aplicar a mim, eu vou chegar nas minhas referências, nas minhas emoções afetivas, né? E tudo isso, com certeza, foi trabalhado por profissionais. É o que eu te falo. Eu tive muito respaldo. Que bacana. Né? Eu tive muito respaldo. Muitas pessoas boas que me orientaram, né? Então, essa gratidão, eu sei que eu não cheguei sozinha, né? Que me ajudaram nesse sentido. Então, tudo é lapidado. Eu fui lapidada também, né? Assim como a gente faz esse trabalho com um cliente que muitas vezes ele chega no escritório leigo, né? E ele vai se aperfeiçoar dentro do mundo da arquitetura, né? O que acontece com todo mundo. E a gente passa pelo mesmo processo. Que bacana, que legal. E aí, pessoal de casa, é um tema muito legal. A gente fica olhando aqui para quanta coisa que a gente pode pensar sobre isso, né? Agora, me conta uma coisa. Com relação à família, vamos pensar numa família. Dentro de toda essa construção, dessa narrativa que você traz, que é todo um projeto, né? Existe também essa biofilia, Biofilia. Né? Relacionada às crianças, para de repente construir ambientes que a pessoa seja lúdico. Porque traz o que é biofilia para a galera, porque eu acho que é um tema que tem tudo a ver com neuroarquitetura, né? Faz sentido ou não? Faz sentido, sim. E eu acho assim, a criança precisa de muito pouco. Né? A criança, ela precisa de um papel em branco. Né? Então, lógico que a gente tenta trazer mais ludicidade, né, para o ambiente da criança, mas a criatividade ela tem que partir da criança. Então, assim, quando nós trabalhamos, vamos fazer um quarto, né? O que a gente pensa? Primeiro, ter uma luz natural. Legal. Que é fundamental. Ter a iluminação artificial que respeite o ciclo circadiano do ser humano. Porque isso aqui atrapalha muito, né, Carol? Demais. E a luz intensa no quarto, ela não é necessária. O quarto foi feito para dormir. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, você tem que trabalhar cores e intensidades de luz ali dentro, que são basicamente penumbras. Entendeu? Eu preciso de uma luz mais forte de leitura. É uma luz focada. É uma luz muito pontual. Entendeu? Entendi. Então, isso é uma coisa que muitas vezes, às vezes o cliente leigo, ele estranha um pouco. Assim, mas meu quarto está escuro. Ele não precisa ser claro, né? E essas questões, elas são um pouquinho, a gente tem que, assim, insistir um pouco, né? Para o cliente aceitar. Perfeito. E passar para acostumar com isso. Na verdade, você traz uma persuasão positiva. Sim. Para o pessoal de casa entender que aquela persuasão é que você vai auxiliá-lo na melhor escolha mesmo. Não, mas espera aí, olha para o lado de cá. Não, mas eu gosto do bege. Não, mas olha, até que ele veja o que você está vendo, Exatamente. Né? Enxergar o que você enxerga, Exatamente. Né? Que interessante, Caru. Agora, Caru, me conta uma coisa. Desse seu estilo aí, qual que é o seu estilo preferido de todas essas questões? Porque deve ser desafiador, né? Porque a arquitetura, quando a gente pega, ela vai ramificando, né? E vai indo. Que você trouxe agora a questão de interiores. Me fala aí, qual que é o seu... Eu acho, assim, a gente... Né, tem um lado volúvel também, né? Mas eu me considero, se eu fosse fazer para mim hoje uma casa, algo bem
minimalista. Minimalista em que sentido? É aquela casa morta, triste? Não. Bege, tudo chata, né? É ter o essencial. Perfeito. Entendeu? É ter aquilo que realmente faz sentido para mim. Eu cozinho? Não. Então por que eu preciso de uma área gourmet? Eu não cozinho. Ninguém lá em casa cozinha. Aliás, meu filho mais velho gosta. Já gosta de dar uma né? arranhada Mas talvez ali. na casa dele ele vai ter, entendeu? Perfeito. Mas eu sou uma... Né? Então eu não tenho essa aptidão. Para que eu vou ter uma super cozinha gourmet, uma área gourmet Igual na minha casa? Eu vou pôr uma piscina, não é para que ninguém nada. Exatamente. Entendeu? Entendi. Eu também não sou da piscina. E aí? Né? Então, essas questões, para que eu vou ter se eu não uso? Perfeito, então, a minha casa, eu acho que ela seria muito sucinta, assim, sabe? Sintetizada. É aquilo que eu uso, é aquilo que eu gosto, né? Eu gosto, óbvio, de um bom design de mobiliário, né? Um móvel bem desenhado, confortável, de qualidade. Eu sou apaixonada. Mas eu acho que eu teria poucas coisas. Que legal. Aí, para você de casa, aí, vamos se ligando, várias dicas interessantes. Agora, Caru, tem sempre o contraponto de tudo isso, né? O que você não faria, o que você odeia, que de forma alguma você, puta, eu não vou nessa vibe, que não conecta comigo, acho que não faz sentido. Conta pra gente eu aí. acho que é essa coisa do exagero. Conta pra nós um modelo, vai, sem julgamento, mas conta pra gente. Agora até o pessoal começar a entender. Sobriedade, exagero, o que seria um exagero? Vai, dentro do mapa da Caru. É essa questão acumulativa, né? Acumulativa. Essa vibe, eu tenho porque o outro tem, eu tenho porque eu gosto de ter muito, né? É uma questão emocional. Perfeito. Então, vamos tratar o emocional, né? Não precisa trazer isso para os espaços. Eu acho que é nesse sentido. Eu não gosto muito. E essa coisa que mistura muito... por exemplo, quando eu pensei nisso, eu pensei, o estilo gótico. Entendeu? Eu acho meio... né? É uma coisa que me assusta um pouco. Então, eu acho que seria isso. Que legal. Agora, Caru, a gente entende que ser humano... é um elemento fantástico. Sem o ser humano, a gente não consegue nada. Mas nós também entendemos que ser humano cada um tem o seu tipo de comportamento. E que algumas pessoas, de repente, na nossa jornada, se comportam de maneiras não tão agradáveis. E eu acredito que você também, como na minha área, já deve ter tido aquele cliente que a gente tem que... como é que eu falo? E liberaram para o nosso concorrente. Isso. Você já passou por alguma questão desconfortável? Algum cliente você fala, poxa, podia ter sido diferente, né? Na verdade, faz parte. Faz parte, né? Faz parte de todo mundo que lida com o público, né? É lógico que com a gente não é diferente, mas eu nunca tive problema. Que legal. Nunca tive problema, porque eu acho que sempre existe muito respeito e um posicionamento. E a empatia, dá pra perceber que você é muito empática, né? Porque você quer entender o mundo da pessoa, você quer... Agora, me conta uma coisa, olhando para tudo isso aí, o que você acha que... É claro que você que já é da área, já tem essa expertise, já vem fazendo isso, e talvez o pessoal agora que começa a ver seus conteúdos não entende muito ainda. Neuroarquitetura, o que você acredita que daqui para frente, você trazendo como uma expert, como é que vai ser isso para a galera que está recebendo isso agora? Para mim, foi uma novidade. E tenho certeza que para muita gente né? O que você vê aí da neuroarquitetura para o futuro? É esse mundo mais voltado para você, né? E essa questão das observações. Por que eu tenho determinado hábito? Isso é benéfico para mim? Isso eu posso mudar? É um gatilho, hein? Não é? Através do hábito, então a pessoa já consegue... Aí o pessoal já vai anotando. O que mais? Conta mais pra gente. Essa aqui foi a sacada de milhões, porque pelo hábito, então, a pessoa já entende qual o caminho aí. Sim, né? É o posicionamento até dos objetos que ela coloca, né? Quais são minhas prioridades. E aí você vai trabalhando. Mas o espaço, eu acho que é o que a gente precisa observar. Perfeito. Ele é um prolongamento da nossa mente. Então, eu brinco. Quando um espaço está bagunçado, por exemplo, você pode perceber que aquela pessoa não é muito organizada. Né? E, às vezes, quando você começa a organizar o espaço da pessoa, essa pessoa começa a organizar a mente também. Perfeito. Entendeu? Então, você vê a importância? Sim. É aquela máxima, né? Aquela máxima que o seu externo vai reverberar o que você tem internamente. E isso é uma máxima, eu confio nisso em grau, número e gênero. E isso você pode ver. Se a pessoa é aquela pessoa que não tem uma boa gestão de tempo, pode ver que tem outras áreas, porque naquela maneira, né, Caru? E talvez você, nos projetos, vê isso. A maneira que a pessoa se comporta em um local é a mesma maneira que ela se comporta em outras áreas da vida. Com certeza. Faz sentido isso para você, Total, Caru? Total. É bem isso. Que desafio você deve passar ali, então, hein? A Carol tem que ler mentes, tem que entender o que a pessoa gosta, pensar em todo o projeto. Agora, me conta uma coisa, Carol. Para o pessoal
que quer de repente te encontrar, que quer de repente ver os seus trabalhos, como é que eles conseguem te acessar, de repente rede social, de repente se você tem um escritório físico, conta pra essa galera que deve estar todo mundo doido pra te acessar agora, né? Ah, então, tem uma super novidade, né? Opa, conta! Então, Conexão Mind em primeira mão, Caru, conta pra galera qual que é essa novidade, então, em primeira mão, aqui no Conexão Mind. Isso mesmo. Esse ano, a gente começou a obra da nossa sede própria. E assim, tá ficando tudo muito incrível, do jeitinho que desde 25 anos atrás que eu comecei a arquitetura, eu idealizei. Não imaginava que isso fosse acontecer, mas é o que eu falo. São essas pessoas que estão comigo nessa jornada que me proporcionaram isso. E assim, é uma alegria muito grande. E conta mais detalhes, onde que vai ser, como é que tá aí, porque olha, deu pra ver no seu olhar que é coisa... Será que eu conto ou deixo pra depois? Será que porque deixa pra depois? Muita coisa. Então é o seguinte, pessoal, pra você aí que já ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, já pode ter certeza que vão ter mais episódios para ela falar de mais uma série de outras coisas, sobre neuroarquitetura, sobre espacialidade arquitetônica e muito mais, né, Caru? Quais outros temas que a galera, de repente, pode estar solicitando para poder você trazer nos próximos episódios aí? Tem alguns pontos? Tem. Sabe que, por exemplo, as pessoas acham arquitetura, decoração, né, o design de interiores, enfim, que isso é tudo muito caro, por exemplo, entendeu? Que às vezes não vai viabilizar isso dentro da vida dela. E não, são detalhes. A gente consegue muita coisa, por exemplo, com o que a pessoa já tem. Entendeu? Mudando cores, mudando uma iluminação. Então, assim, não é tão complexo. Né? A parte complexa está com a gente. Deixa para você. Deixa para nós. Manda para mamãe, manda para mãe que a mãe resolve, né? Exatamente, entendeu? Legal, a nossa intenção é justamente essa. Né? Caru, e você está falando, e vê se faz sentido o que eu entendi. Você, então, dentro do seu trabalho, e é claro que nós vamos depois trazer o que diferencia um arquiteto no calibre que você já está, de um arquiteto, não vamos dizer que é uma pessoa que ainda não chegou lá. Mas vamos pegar aqui. O que eu percebo que você coloca, então, o customer success, né? Você coloca o cliente como o grande arquiteto da coisa. Você vai executá-lo entendendo e calibrando se faz sentido o que você falou. Sim, eu preciso do cliente mais do que ele precisa de mim, na verdade. Perfeito. Ele é 51%, eu sou só 49%. Que legal. Entendeu? Então, eu preciso desse envolvimento do cliente no projeto. Porque ele precisa me passar e eu preciso entender todas essas diretrizes para eu ser assertiva. Sim. Porque senão eu não vou ser. E aí, se eu não for assertiva dentro de todo esse conteúdo que nós conversamos, é muito simples ele, por exemplo, vamos falar dentro do design de interiores, viu numa revista, copiar, entendeu? Eu quero aquilo, tá tudo certo, entendeu? Então, assim, só que não vai ter o necessário, o essencial para ele. Uau. Não vai ter a identidade dele. Que show, que delícia. E isso vale para uma vida, porque tem pessoas, cara, que talvez ela vai ter uma única oportunidade de fazer o seu ambiente dos sonhos. Sim. Talvez ela não vai ter outra oportunidade. Não, a maioria não. Aliás, acho que, 90%. Né? Porque tem toda uma questão da viabilidade financeira. As pessoas guardam dinheiro a vida inteira para construir a casa dos sonhos. Aquele sonho da casa própria, que não existe muito essa narrativa, né? Sim. E aí, de repente, a pessoa quer trazer aquela entulheira de sapateira velha, com aquela cor com aquela cor que marrom que a vovó usava e que vai virar um bagulho energético que não vai fazer sentido nenhum pro negócio, né? Dependendo do local que isso vai estar, até vai fazer sentido. Mas põe lá pra fora, né? Deixa você fazer um trabalho novo, põe isso lá pra fora. Agora, Caru, uma régua de corte. Vamos pegar, então, a arquitetura convencional, ou então um arquiteto comum, e um neuroarquiteto, para o pessoal de casa distinguir o joio do trigo. Quais são os grandes diferenciais ali quando a gente vai pegar essa trilha para escolher? Eu acho que existe, né, essa pragmática do arquiteto realmente que está preocupado com o ser humano em si, né? Ou se ele vai fazer a coisa só comercialmente falando, entendeu? Fiz o projeto, vendeu... Algo para investir e ali vai... Eu acho que seria nesse sentido. Legal. Caru, você já pensou e de repente, porque o que você traz é muito fantástico, de repente você trazer uma formação para essa galera, porque vão ter vários arquitetos assistindo a gente, pessoas que estão começando ali e falam, cara, você já pensou nisso também? Para alguma coisa? Eu amo ensinar. Legal. Amo ensinar. E eu acho que quando eu transmito conhecimento, eu estou dando oportunidade para as pessoas serem melhores do que eu. Perfeito. Eu adoro ensinar, principalmente pessoas novas, né? Por exemplo, que estão na faculdade ainda ou que são recém-formadas. Por quê? Pode ser que eu não tive a mesma oportunidade
que elas. Então, eu sou uma pessoa muito aberta. Que eu legal. ensino tudo que eu puder, entendeu? Todo o meu conhecimento eu estou disposta a doar. Justamente porque eu acho que eu tenho um limite, eu tenho uma vida útil, né? Sim, E a gente precisa de pessoas melhores que a gente no futuro, não piores ou igual, entendeu? Então, chega a ser um legado, né? A gente precisa entender isso. É sobre isso. Que legal, sobre legado. Cara, mas você falando aqui, eu vejo um curso seu, e justamente isso, você acendendo essa chama, porque eu que estou aqui frente a frente de você, a gente sente esse campo morfogenético, essa sua verdade, seu olho brilhar dessas conquistas na hora da sua obra. Então, enfim, eu acho que essa chama que talvez para essa juventude, o pessoal que está vindo, pensa nisso, cara. Eu acho que talvez você seja muita contribuição. Quem sabe? Para essa galera que está chegando. É claro que eu sei que sua agenda é muito complexa, né, de se arrumar horário. Mas, Caru, agora uma coisa que eu quero que você conte para mim aqui. Para onde você vê que a arquitetura no futuro, no quesito meio ambiente? Um papel muito importante. A construção civil é uma área que gera muito lixo, muito desperdício. E eu acredito que o arquiteto, através do conhecimento, da busca do material sustentável, do reaproveitamento, né, de questões construtivas e também de metodologia, ele tem muito para agregar. Precisa, tá latente isso, né? Acho que é para ontem. E isso precisa mudar. Precisa mudar. E aí tem que ser uma parceria muito grande, né, entre profissionais, empresas. É um campo muito inexplorado ainda, que precisa de muita dedicação, pessoas boas. Entendi. Como que você vê isso, de repente, que você roda a nível Brasil? Você vê, de repente, algum estado que já está se mobilizando mais? Porque, como você falou, é uma coisa que é necessária, mas a gente não sabe. É claro que é todo um mundo que você vive. Mas aqui ou fora daqui já tem esses movimentos? Como é que está isso? As grandes capitais, né? Só as grandes capitais, né? Porque não tem mais espaço. Não tem espaço físico. Né? Então, o custo hoje, né, a nossa construção, por exemplo, a gente ainda usa uma metodologia que é da alvenaria, né, e cimento, que, por exemplo, outros países não usam mais. Por quê? Porque eles sabem que aquela construção vai ter uma vida útil e que aquilo vai ser demolido e vai, né, ser construído um novo prédio. A gente não tem essa cultura aqui no Brasil. Então, o que a gente ainda precisa fazer? Reaproveitar os espaços construídos, né? Até porque desafio, é muito grande. Que desafio. São Paulo está passando por isso agora. Por né, isso que explodiu, então, as questões dos estúdios, né? Só te cortando um pouco rápido. Sim. Por quê? Porque vai mudando a rotina, né? As famílias, as pessoas, o ser humano, né? A rotina vai mudando o tempo todo. E a construção civil precisa acompanhar isso. Os espaços construídos precisam acompanhar isso. Então, vai tendo que, né, reinventar tudo. E a questão do descarte, ela é muito complexa. Esse é um grande ponto. Entendeu? Ela é muito complexa. Desde como você vai retirar isso. São Paulo é uma cidade com uma malha, né, viária muito complexa. Como é que você vai parar uma caçamba para poder tirar? Exatamente. É horário, entendeu? Não tem lugar adequado. Então, assim, é muito complicado. E aí, lá sim, eles já estão começando a entender, né, essas dores e arrumando soluções. Perfeito. Né, arrumando soluções. Caro, você está trazendo, a gente está falando sobre arquitetura, mas olha o quanto é amplo, né? Porque aí a arquitetura, ela envolve sobre comportamento, ela envolve sobre relacionamento, ela envolve sobre ambiência, ela envolve sobre você reencontrar o seu ser, né? Eu tô para dizer que nós vamos ter que fazer vários episódios, porque é muito profundo, né, Caru? Se a gente for olhar aqui, é muito profundo mesmo. Agora, Caru, olhando para essa tua trajetória, 25 anos já de jornada, né? Em 2025 eu vou fazer 25 anos. Tá chegando aí o aniversário e vai ser... Sim, bodas de prata da formatura. Agraciada pelo seu empreendimento. Exatamente. Saindo, tudo, né? Vai então, ser... Caru, conta para o pessoal de casa, então, suas redes sociais, onde que o pessoal te acha, como que o pessoal consegue te localizar. Tá. Conta pra gente. Hoje a nossa principal rede social, né, tem sido o Instagram, que é o Caro Cunha _arquitetura. Né? Caro Cunha _arquitetura. Marca aí de casa para você não perder novidades e muita coisa boa. Exatamente. O nosso site está subindo para o ar agora, está passando por umas pequenas aperfeiçoações, uns aperfeiçoamentos, mas já vai subir para o ar, mostrando... Com muita novidade, né, Caru? Eu tô sabendo, sou fofoqueiro não, mas sei que tem muita novidade aí, né? Tá bem bacana, tá bem bacana. Que legal. E eu acho que a novidade maior é essa questão da nossa sede. Que bacana. Porque lá a gente vai ter esse espaço adequado, né, que a gente tanto propõe para o cliente ao nosso favor. Então, acredito que vai agregar demais no nosso trabalho. Cara, uma pergunta minha pode até ser uma pergunta inocente, mas vamos lá.
eu vejo que você verdadeiramente você aprofunda nessa parte da neurociência comportamental, porque você tem que entender tudo. Agora, me conta uma coisa, como tudo isso, e eu nem estava aqui na nossa pauta, vem de conta com o metaverso? Então, hoje em dia, essa questão daí está muito, né, latente. Muito, né? A pessoa entra ali... Sim, a gente usa. Só que, assim, a questão do metaverso ainda é uma incógnita. Sim. Né? É uma incógnita. Porque até hoje, nos se nossos você... treinamentos está a mesma coisa, Exatamente. Tá? Interrogação desse tamanho. Por quê? O que é o mundo metaverso? Entendeu? É um mundo fictício, vamos falar assim. As pessoas vivem no mundo fictício hoje? Vivem. A rede social é um mundo fictício. Sim, faz todo né? sentido. Só que ali não é o ser humano. É um personagem. Perfeito. E aí? Então, é isso que eu fiquei com essa pulguinha, deixei pro final. E aí? E aí? Né? Qual que é o futuro disso? Então. Porque a gente controla muita coisa. Né? A gente controla o nosso personagem. Sim. Mas você não controla as suas emoções humanas. Não tem como. E aí? Não tem como. Mesmo se eu estiver ali nadando no mar, vem um tubarão, como é que eu controlo, né? Exatamente. Não, então você não tem como negar as suas emoções. Você pode até viver no mundo metaverso. Né? E aí eu alio essa questão do metaverso a essas questões da inteligência artificial também. Que isso, as pessoas hoje estão assustadas, mas eu acho que vem para agregar. A gente já tem usado muito isso, né? Os programas que tem dentro das questões de projeto, assim, que tem ajudado muito, facilita muito para nós. Legal. Então, na verdade, é muito legal você trazer isso com uma prudência, né? Olha, pessoal, dá uma olhada, então, nesse metaverso, se seria aproximadamente o que você queria. Porque também não pode se criar uma expectativa muito ali que não vai ser aquilo, né? É uma fantasia. É uma fantasia. Que legal. E bom que você também está antenada com as IAs, né? Já está utilizando ali, mas tem que ser com moderação, né? Porque... tem muita coisa boa que agrega, né? Eu acho que só vai melhorar. Só que a gente não pode se esquecer dessas questões humanas que nós não vamos controlar. Perfeito. Não vai. Perfeito. Entendeu? Caru, para a gente ir encaminhando para o nosso finalmente aqui, você trouxe aí várias questões dessas partes, quando você senta ali, de repente, com uma família. Quais as questões que você acredita que sejam mais difíceis de se alinhar? Por exemplo, questões relacionais, questões ali de gostos comportamentais. Porque há um padrão, né? Você vai atendendo 20, 30... O que você percebe que, de repente, é um padrão que se repete ali? Na hora que você está sentado, você fala, ih, começou. Você fala de comportamento dentro do escritório, da dinâmica? Tem aqueles que chegam, de repente, começa a brigar na tua frente. Aí você quer desenvolver... Sempre tem, assim, algumas coisinhas. Alguma peculiaridade que seja, porque você mexe muito no mundo das emoções. Sim. Das sensações, como eu vou estar me sentindo, dos comportamentos. O que você percebe que é mais latente quando a pessoa entende essa pegada tua da neuroarquitetura? Eu acho que é uma experiência boa porque passa a ter mais confiança no nosso trabalho. Legal. Entendeu? Ele entende o que é. Exatamente. Que massa. Passa a ter confiança e ver que não vai sair dali só um rabisco. Né? Que é algo que vai realmente agregar. Eu acho que isso é muito importante. Né? O cliente se sente seguro. Né? Eu percebo que eles têm essa segurança, porque é uma conversa muito transparente, né? Muito gostosa. E ali ou é a realização do sonho ou de um pesadelo, né? Porque, de repente, se um não quer... Mas aí sempre tem a hierarquia, né? Legal. Tem que ter. Você já vai... Quem é o decisor? Quem é o tomador de decisões? Senta comigo. Exatamente. Que bacana. Não dá para ter várias pessoas, né, tomando decisões. Perfeito. Tem que ter alguém, né, para estar coordenando isso. Fala, vocês podem brigar aqui, mas espera aí, quem que vai sentar comigo e falar A com A, B com B? Tem que ter, né, para chegar, porque assim, eu não interfiro nas questões familiares, né, só que eu preciso da decisão para eu colocar no projeto isso, né. As questões familiares são resolvidas em casa. E aí, essa informação tem que ser trazida para nós de uma forma mais certeira, né? Mais definida. Que legal, Caru. Caru, e dentro da sua área, qual é a tua expertise? Por exemplo, tem pessoas mais interior, qual de repente fala, não, o meu background aqui, senta comigo que eu vou te mostrar que é por aqui que eu domino. Projetos residenciais. Residenciais. Traz um pouco mais para a galera entender. Por exemplo, ali... Projeto de casa. Né, de casa. A pessoa escolher um ambiente da casa. Aí, por exemplo, ela escolheu um quarto. Aí você vai projetar o quarto
Só pra gente poder trazer um pouquinho mais. O projeto inteiro da casa. Que legal, a gente pega o terreno, que legal. né, o cliente chega com o terreno, a gente gosta também até de prestar uma assessoria na escolha desse terreno. Sim, é isso que é muito importante. Você também faz isso? Faço. Perfeito, faço. É muito importante porque, assim, chega muito terreno lá para nós com um plano de necessidades do cliente que o terreno não comporta. Entendeu? Não comporta. E eu falo que o terreno, ele meio que direciona muito a questão construtiva, principalmente técnica. Né? Então, pode ser que aquele terreno não é adequado para construir a casa dos sonhos daquela pessoa. Né? E a gente tem que, né, ir fazendo escolhas. Ou é isso ou é aquilo, porque as duas coisas não tem possibilidade. Que legal, Caru. Eu acho que o pessoal de casa ficou fascinado com esse episódio. Caru, é tanta coisa que a gente fica aqui, porque a gente começa a associar com a nossa casa, começa a associar com a empresa, começa a associar com o sítio, com a casa do amigo, e a gente vê que não tem fim, né? Não tem. Não tem fim. Não tem. E a questão é realmente trazer, então, assim, resumidamente, é trazer a pessoa mais pro natural possível. Sim. Dentro de um ambiente que lhe traga ali um conforto, que lhe traga uma inspiração, que lhe traga insights. Seria mais ou menos o que você entrega hoje pro pessoal, é isso? Eu acho que hoje, qual que é seu maior conforto, né? Você ter paz, né? Você ter tranquilidade, você ter, né, possibilidade de um descanso. E eu acho que as residências, elas precisam proporcionar isso. Em contrapartida, os locais corporativos de trabalho, eles precisam te incentivar. Né? Então, é aquela coisa mais dinâmica, né? E trabalhar circulações para facilitar a vida de quem está trabalhando, né? Hoje, a gente vende tempo. Então, eu preciso otimizar o tempo das pessoas através dos espaços. A moeda mais cara e que a gente não tem como repor de maneira nenhuma, né? Não. E, de verdade, você faz as pessoas colecionarem momentos, né, Caru? Pelo que você traz, é você realmente preparar um sonho para a pessoa colecionar momentos, né? Que legal. Galera, para você de casa, então, que tá procurando aí uma neuroarquiteta que vai virar tua casa de perna pro ar e trazer toda aquela atmosfera positiva. Repete, então, Caru, para nós, a rede social, o pessoal te procurar, entrar em contato. Fala mais uma vez pra gente. Caru Cunha, _arquitetura. Que legal. Galera, espero que você tenha gostado. Para você que não conseguiu ver desde o começo, volta lá, rebobina e assiste, porque esse episódio está imperdível. Caru, quero te agradecer demais você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Trazer todo esse conhecimento. E é claro que você trouxe somente a pontinha do iceberg, né? Sim, tem muito assunto. Tem muito assunto. Parabéns por escolher uma área tão fantástica e por você se entregar tanto, que eu vejo a verdade no seu olhar em cada vez que a gente vai a algum ponto ali, a sua verdade. Parabéns, porque você consegue verdadeiramente construir esse sonho, né? Que talvez está só na cabeça da pessoa, você traz para um papel... Materializa. Verbaliza ali, vê se está tudo certo, é isso mesmo. Parabéns, Caru. Parabéns. Obrigada. E vamos fechar então naquela câmera ali com chave de ouro. Nós vamos fazer o seguinte, Caru, para a galera se conectar com o teu assunto, que é essa parte da neuroarquitetura. Nós vamos no 3, nós vamos apontar falar conexão mind. Tá bom. Beleza? Combinado. Caru, então mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Espero te ver aqui várias vezes para levar o melhor para você de casa. Então no 3 vamos fechar com chave de ouro? Vamos. 1, 2, 3. Conexão Mind. Um forte abraço para você. Até a próxima. Valeu!